Seja muito bem-vindo ao canal do Organic, aqui você aprende marketing orgânico e construção de negócios criativos. E o tema de hoje é quanto deveria custar um social media. Quanto você deveria cobrar pelo trabalho que você faz de redes sociais. Para isso eu preciso te explicar um modelo de faturamento principal. Existem algumas calculadoras de precificação na internet que elas precificam a partir do quanto você gasta de luz, quanto você gasta, e isso não é correto, tá? Porque você não pensa negócio pelo seu custo de vida. O negócio não é o custo de uma pessoa. Ah, mas eu sou freelancer. Mas o negócio ele não pode ser construído em cima dos meus gastos pessoais, mas sim dos meus gastos de trabalho. O que é meu gasto de trabalho? É a minha hora investida. Custo de água, custo de luz, essas coisas, elas são distrações numa precificação real que valoriza o trabalho por hora. E aqui eu quero desconstruir um pensamento seu. Quando você vai olhar outros mercados internacionais, eles não têm uma cultura de salário mensal. Na verdade, a maior parte deles vai usar a terminologia do valor por hora. Então, quando você vai nos Estados Unidos ver quanto custa um serviço ou quanto custa uma pessoa, é muito mais comum você ver quanto custa a hora dela. Então, a pessoa ganha $45 a hora, ela ganha $27 a hora, e ela qualifica se o emprego é bom pelo quanto ela ganha por hora e não por um salário mensal. Essa lógica de salário mensal é uma herança nossa do pós-ditadura, da época da inflação, onde a gente faz compra do mês, que também não é algo que a maior parte das culturas fazem. Elas fazem compra semanal, ou às vezes tem culturas que passam um dia sim, dia não no mercado para comprar aquilo que elas precisam para cozinhar um prato específico. Essa lógica de estocar coisas e construir uma compra do mês, etc., não é uma lógica tão frequente em outras culturas e se posiciona de outras maneiras. Por quê? Porque é uma herança dessa lógica do salário mensal. Então, a gente não pensa a hora. Inclusive, é muito comum você fazer hora extra e depois negociar um valor por hora extra e uma porcentagem, mas é muito raro você saber alguém que sabe quanto ela ganha por hora. E saber quanto eu ganho por hora até me ajuda a economizar mais. Porque se eu ganho R$11 por hora e eu vou num lugar e compro uma esfirra de R$25, eu acabei de gastar 2 horas da minha vida para comer aquela esfirra. Isso mudou bastante minha cabeça quando eu morei lá fora. Por um ano eu morei lá fora trabalhando em agências lá e fui dentro de uma delas, uma das posições de marketing sênior, que trabalhava com precificação, criação de novos núcleos de negócio, captação de clientes, fazia contrato de $1 milhão e outras coisas, mas o nosso foco principal era captar esses novos clientes, colocar eles para dentro e criar novas oportunidades de negócio. E nessa cultura, eu percebi o quão distante era a cabeça das pessoas em precificar o salário mensal e não o salário por hora. Então o que interessa no fim do dia? Interessa não só quanto eu ganho, mas a proporção de quanto eu ganho para quanto eu trabalho. E aqui está a pegadinha. Às vezes você vai falar assim, cara, eu tô fazendo um contrato de redes sociais de R$5 mil. A minha pergunta para você é quanto você trabalha para entregar esse contrato? Esse contrato ele te dá 80 horas de trabalho, ele te dá 60 horas de trabalho, ele te dá 50 horas de trabalho, porque o valor absoluto ele não é a principal prioridade. A principal prioridade é o valor por hora. Então, quando eu estou falando do meu custo, da minha precificação, eu preciso ter a mentalidade que o que interessa é quanto eu cobro para quantas horas eu trabalho. Então, um contrato de 80 horas que te paga 3 mil, ele é menos vantajoso do que um contrato de R$1.500 que você trabalha 30 horas. Você ganha mais nos R$1.500 trabalhando 30 horas do que nos R$3 mil trabalhando 80. Por quê? Porque o seu valor por hora ele é superior. E tem muita gente que pega 2 contratos que pagam bem e trabalha mais de 200 horas por mês e acha que está recebendo bem, ao invés de construir uma carteira onde ela trabalha 180 horas, mas ela encaixa ali 5 contratos de R$1.500 e ganha muito mais dinheiro do que a outra pessoa. Por quê? Porque ela entende que trabalho criativo não é sobre valor absoluto, mas é sobre valor atribuído ao trabalho específico executado. Nick, que complexo. Basicamente é, por quanto eu trabalhei? Eu ganhei proporcional. Se a minha hora vale R$20, minha hora é ruim. Se hoje o seu trabalho custa R$20, você está abaixo do que seria o ideal, que seria acima de R$25 a hora. O valor ideal que eu começo a considerar que um social media ganha bem é quando ele cruza a marca de ganhar R$45 por hora. E ele vai realmente estar no lugar de maturidade da agência quando ele chegar no limite de R$70 por hora.
Se você hoje consegue ganhar mais de R$ 70 por hora, você já está cobrando muito bem. Nick, dá para hiperfaturar mais? Sim, a gente tem alunos da Organic que ganham 140, 180 reais a hora. Tem gente que ganha 210 reais a hora já depois de fazer uma otimização de produto. Isso existe, mas tem um tempo para você construir em cima disso. Tá, Monique, eu entendi isso. Então, quanto que deveria ser o meu contrato? Exatamente o trabalho executado dentro desse limite. O limite que eu recomendo você é colocar R$ 25 por hora. Só que agora você vai ter que fazer o que nós chamamos de cálculo volumétrico ou escopo de trabalho, que é quanto que eu preciso entregar para chegar nesse valor. Então, para atender um cliente que quer 5 postagens por semana, quanto você trabalha? Quanto que você vai dedicar para fazer 4 Reels, 3 Reels, 2 carrosséis? Vai na ponta do lápis e desenha um escopo. Vamos usar um escopo aqui imaginário. Ele vai produzir aqui 2 Reels de 2 horas, ele vai produzir 3 carrosséis, que cada carrossel ele demora ali também 1 hora. Então ele gasta 1 hora por Reels, 1 hora por carrossel, 5 posts por semana, dá 5 horas de trabalho semanal, o que dá 20 horas de criação por mês. Além disso, a pessoa tem que fazer planejamento. Vou dizer que você gasta 5 horas fazendo planejamento por mês e montando as ideias e coletando as referências e fazendo o planejamento ser funcional. Geralmente o tempo disso para os alunos do Organic que sabem modelagem sistemática de conteúdo, nosso método de planejamento, eles fazem em menos de 4 horas, mas é pouco provável que você seja tão rápido sem ter um sistema de planejamento eficiente. Então a gente vai arredondar para 5 horas aqui. Você vai ter que também fazer um trabalho de postar, fazer atendimento. E se você gastar, sei lá, 10 minutos por dia, mais o tempo de programar as postagens e responder uns comentários, você vai gastar umas 5 horas mês de atendimento. Só nisso nossa conta deu 30 horas. Vamos adicionar aqui só mais um negocinho, que basicamente é o tempo que você vai ter que gastar depois com relatórios e como é que você vai ter que produzir esse relatório e ter alguma reunião, 2 reuniões talvez por mês com o cliente, tudo isso vai adicionar aí pelo menos mais umas 5 horas de trabalho. Vamos arredondar o seu contrato para 35 horas de trabalho. Se você trabalha por 35 horas e cobra R$ 25, você vai ter que cobrar, no mínimo no seu contrato, R$ 875. Nick, dá aqui um mínimo de padrão para mim. Eu não deixo nenhum aluno da Organic cobrar nos seus primeiros contratos menos de R$ 750. Por quê? Porque é pouco provável que ele consiga fazer um contrato que entrega menos de 30 horas de trabalho no começo, porque você vai demorar mais para fazer as coisas com boa qualidade e até aprender a executar elas, e eu não recomendo você a cobrar muito do que R$ 20, R$ 25. Então, um bom platô de precificação é R$ 750 como contrato mínimo. Mas é só você fazer o exercício de volumetria que você vai descobrir. Nick, mas eu não sei quanto o cliente está disposto a pagar ou não. Então a gente vai para uma segunda parte. Nick, o cliente não paga R$ 875, R$ 900, R$ 1.000. E se ele não está disponível para pagar esse valor de entrada num contrato, não quer dizer que você está caro, quer dizer que o ponto do negócio dele não está na maturidade correta para ter um prestador de serviço de comunicação. Não é um problema seu, é um problema dele como negócio. Até porque um dos últimos contratos que eu estava negociando, ele era um contrato de 3 postagens por semana, com produção de vídeo, ensaio fotográfico, por uma grande marca de R$ 78 mil mês. Tem várias camadas nesse contrato, que eu não preciso entrar em detalhes, porque tinha 2 gravações por mês, tinha profissionais que estavam envolvidos, modelo, gente, boa parte desse ticket está ali dentro, mas era um ticket de gestão de redes sociais e produção de conteúdo para 3 plataformas, 3 vezes por semana no Instagram, 3 vezes por semana no TikTok, 3 vezes por semana no Facebook, 3 redes sociais, R$ 78 mil. Então a gente olha, às vezes para contratos de 1.000, 2, 3, 4, 5 mil, 7 mil e fala, esses contratos são muito caros. Eles não são. Eles são contratos de pequenos para médios negócios. E a nossa sacada não é ficar atendendo um empreendedor individual que não está no ponto de contratação, mas achar as pessoas que estão disponíveis para pagar o valor que o nosso contrato gera resultado. E aqui eu te dou uma última sacada. Se você está começando agora, você tem que avaliar. O trabalho de social media é o trabalho que mais vai gerar resultado para essa marca ou esse perfil? Trabalhar com rede social vai gerar resultado real? Se não, eu estou colocando um custo no cliente que eu não vou conseguir entregar resultado e talvez eu crie uma frustração. Então, Nick, eu vou atender uma fazenda. É a rede social que vai dar mais resultado para a fazenda? Talvez não. Então, o cliente sabe disso? Ele está esperando gerar várias vendas através do canal de atribuição de rede social ou ele só está satisfeito em ter conteúdo sendo publicado lá? Eu acho que essas perguntas te norteiam, não apenas para saber como cobrar, mas saber também para quem oferecer o seu produto e garantir que você fecha nos preços.
Em vídeos futuros, eu vou te ensinar a fazer conta de hiperfaturamento, uma das modelagens de precificação que a gente ensina dentro do programa Organic. E aproveitando a deixa, essa é a nossa última turma de número 10 do programa Organic. Ela vai se encerrar agora em setembro. É a sua última chance de participar, porque o programa vai ser completamente refeito e nós não abriremos mais oportunidade para se inscrever no modelo atual. A inscrição está no link da descrição ou no card aqui em cima de mim. Faça parte da última turma do programa Organic. Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem.